Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, segunda fase de penal, para a segunda fase do OAB, do da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou tratar com vocês, pessoal, né? Hoje faltam uns 5 dias, na verdade não faltam 5 dias, é segunda-feira, né? Temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado antes da prova, para a gente ver alguns conteúdos, tá? E hoje eu vou tratar com vocês legislação especial, nós vamos passar pelas legislações especiais, tá bem? E, assim, o que vocês precisam entender é que vocês precisam fazer revisão dos conteúdos que nós fomos vendo ao longo da semana também. Porque por ser legislação especial, não tem nada demais, é somente olhar aquilo que já vimos na parte geral, na parte especial do Código Penal, em outras aulas. Por exemplo, não sei se vocês percebem que vocês acabam perguntando sempre as coisas que eu já expliquei em sala de aula, porque é normal, a gente só realmente sente a dificuldade a hora que a gente pega para fazer. Só lá, só nessa hora, né? Por exemplo, nesse simulado que vocês fizeram agora no final de semana, teve aluno que me perguntou, Rafa, eu faço aquela folha de interposição e adjuntada ou eu só faço de interposição? Então, ou seja, tivemos pessoas que perguntaram a mesma coisa que eu expliquei na primeira aula de apelação e também pessoas que me perguntaram na aula que eu expliquei de novo, mais uma vez, aqui em sala de aula, aqui não, é uma de cima ou de baixo, mais as de razões. Então, a gente acaba só sentindo dúvida, pessoal, a hora que faz, não tem jeito. Por isso que ao longo do curso eu pedi para que vocês fizessem a maior quantidade de exercício possível, porque é só assim, não adianta, você pode ter aula com o Klaus Roxin, se ele aprendesse a falar em português, que não ia adiantar nada, tá? Você poderia ver todas as aulas do mundo com os melhores professores de direito penal, né? Que não adianta nada. O negócio é a gente exercitar. Tá bom? Só que agora não dá mais para ficar só exercitando. Também, né, a gente tem que ver um pouco da legislação especial. Aí eu vou passar com vocês, muitas delas nós já vimos ao longo do curso, tá? O que eu vou fazer agora é ir em alguns artigos mais específicos, tal, e a gente vê o que está faltando ser visto. Tá bem? Gente, ó, nós temos uma lei, que é a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? É importante olhar a lista aqui, a lista, né, ou lista, ou rol, números, cláusulas que falam, né, tipo a quantidade de coisas escritas, que define que é um crime hediondo. Um crime hediondo, tá? O crime hediondo, ele é um crime mais feio, nojento, tá? Hediondez é um fruto, né, do nojo, certo? É uma coisa muito ruim. Então, os crimes hediondos, eles são pior tratados pelo legislador, certo? Diferenças, por exemplo, seria o caso de progressão de regime. A progressão de regime nos crimes hediondos leva em consideração 40%, leva em consideração 50%, 60% e 70% da pena para a pessoa conseguir progredir de regime. E no caso de livramento condicional, os crimes hediondos também têm um rol, né, de 2/3 para conseguir o livramento condicional. O crime hediondo teria que alcançar 2/3 aqui. Existem duas exceções, né, que mesmo o crime não sendo hediondo, o livramento condicional é de 2/3, tá, mas não é objeto do nosso trabalho de agora, tá bom? Bom, em todo caso, eu estou comentando que esse rol é um rol taxativo, pessoal. O que significa? Significa que, se não estiver escrito aqui, não é crime hediondo, então é um rol taxativo, não é exemplificativo. Isso aqui é bem simples também, mas é muito importante, porque se você tiver que ler uma coisa e não estiver escrito lá, é porque não é um crime hediondo. A mesma coisa acontece com a lei de prisão temporária. A lei 7.096 é uma lei também que tem um rol taxativo. Por exemplo, você não encontra nessa lei, você não encontra o estelionato, estelionato. Ou seja, o crime de estelionato, se você quiser, por exemplo, pegar algum cara que é safado, que engana todo mundo, e mandar ele ficar na cadeia 5 dias mais 5 para pegar documentação dele que você acha interessante na fase do inquérito inicial. Mantê-lo preso temporariamente por 5 mais 5. Não pode. Por quê? Porque não está no rol de crimes da lei de prisão temporária ou estelionato. Tem outros crimes lá, mas estelionato não tem. Certo? Então, isso aqui que é um rol taxativo. A mesma coisa aqui, deste lado aqui. Não álcool em si, o destilado, mas no caso, o homicídio, o simples não é crime hediondo, certo? Homicídio simples não é crime hediondo, tá bom? É lógico que existe uma previsão de homicídio simples, crime hediondo, mas é quando é praticado em grupo de extermínio. Mas aí também é difícil você imaginar que vai ter um homicídio simples em um grupo de extermínio. Tá? Ou vai ser um meio cruel, vai ser uma coisa de louco lá. Então, dificilmente vai ser um homicídio simples. Mas homicídio simples em grupo de extermínio seria crime hediondo. Bom, eu disse tudo isso, pessoal. Mas a ideia era só nós visualizarmos justamente a, a lei em si. Tá? Então, aí na lei, pessoal, de crimes hediondos, nós temos esse rol taxativo, um rol em que, se o crime não estiver aqui dentro, não é crime hediondo.
tá? E aí você tem que observar bastante aqui também, né? A lista, ó, dos homicídios qualificados, que estão todos aqui. A lesão corporal gravíssima e a seguida por morte. Aí, Rafa, então a lesão corporal grave, ela não é crime hediondo? Não, não está aqui, ó. Certo? Então a lesão corporal seguida de a gravíssima, que é o parágrafo 2º, está aqui. O parágrafo 3º, que é seguida de morte, está aqui. Mas a grave não está aqui. Ou seja, se uma pessoa bater numa mulher e a mulher antecipar o parto, tipo a criança nascer mais cedo, é lesão corporal grave. Se a criança nascer morta, né, é gravíssima. Então, se antecipar o parto, o cara, ele sendo condenado, ele não vai responder por crime hediondo, vai responder por crime comum, sem ser crime hediondo. Tá? Então, a progressão de regime dele vai ser 16, 20, 25, 30. Não vai ser 40, 50, 60, 70%. Tá? Bom, gente, aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender a observar. Aqui, natureza gravíssima, tá? Então, consequentemente, não é crime hediondo, lesão corporal de natureza grave. Certo? O roubo, pessoal, não são todos os crimes de roubo que são crimes hediondos. Tá? Se você levar em consideração roubo com explosivo, na verdade, não é uma coisa nem difícil, não está aqui. Roubo com explosivo não está aqui. Tá, você tem o roubo, que é pela restrição da liberdade da vítima, é crime hediondo. Você tem o roubo com a arma de fogo, qualquer arma de fogo que seja, é crime hediondo. Isso já é interessante, por quê? Porque roubo com faca não é crime hediondo. Tá? Aqui tem com emprego de arma de fogo. E roubo, qualificado pela lesão corporal grave ou morte, também é crime hediondo. Tá? Mas você vê aqui dentro que não tem roubo com faca, certo? E também não tem roubo com explosivo, o que difere do crime de furto. O furto com explosivo é crime hediondo. Nós temos aqui uma previsão, olha só, furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo, e o roubo não é crime hediondo. Isso é uma coisa bem simples também, que talvez não pergunte exatamente o que eu estou dizendo aqui agora, mas pergunta de outra forma, aquilo que eu disse, se a pessoa não faz o que está escrito, ela não responde por aquilo, tá, gente? É bem simples isso aqui. Assim como temos a extorsão qualificada pela exceção da liberdade da vítima, isso aqui, o que é a diferença entre esse inciso 3 e o inciso 2, a linha A? A diferença é precisar ou não da vítima para a consumação do crime, certo? No crime de roubo, se a vítima se recusar a entregar, você pode arrancar e matar, você vai conseguir levar. Agora, na extorsão, não tem jeito de você fazer isso. Ou a pessoa te entrega, ou ela morre, mas você não leva. Tá? Então, a diferença de extorsão é que na extorsão, você ameaça a pessoa, você vale de violência, mas ela precisa fazer alguma coisa para te entregar o bem. No roubo, não. No roubo, você consegue retirar dela sem ela fazer, sem ela colaborar. Aí temos aqui extorsão mediante sequestro, estupro, enfim, estupro de vulnerável, epidemia com de morte, falsificação, corrupção, alteração de medicamento, né? Enfim, gente, furto qualificado, obviamente, com explosivo aqui, interessante isso, porque você vê que o roubo não é crime hediondo. Aí tem que tomar cuidado também que se consideram hediondos, tentados ou consumados, mais esse rol aqui, olha só, crime de genocídio, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Aqui está escrito proibido, tecnicamente não está escrito restrito. Mas como menciona o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, olha só, no artigo 16, nós temos aqui dentro, né, vários verbos e tudo mais, inclusive a palavra de uso restrito também está aqui dentro. Tá? Então, tanto faz. Posse, o próprio nome do crime do artigo 16 é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tá? Na lei de crimes hediondos está escrito de uso proibido. Mas, para a nossa prova da OAB, eles não vão exigir a gente diferenciar que tipo de arma que é. Tá? Mas seja lá qual for o tipo da porte ilegal dessa arma de fogo de uso proibido ou restrito, se trata de crime hediondo. Tá bom? Crime hediondo. Beleza? O crime de comércio ilegal de arma de fogo, também é do artigo 17, isso aqui veio em 2019, só tomar cuidado com data também, falo para vocês, né? Sempre ficar esperto com a data, 2019, ó. Então, esse artigo 17 aqui, ele não era crime hediondo. Nem esse artigo 18, ó, não era crime hediondo. Tá? Era crime hediondo, outras coisas, mas isso aqui não era crime hediondo. Olha só que coisa absurda, né? Se eu comercializar armas de fogo, não era crime hediondo. Tá bom? E aqui, o crime de OCRIM. O crime de OCRIM, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, olha só, também é importante saber que a associação criminosa não é crime hediondo. Né? A associação para o tráfico não é crime hediondo. Organização criminosa será crime hediondo se ela for direcionada para a prática do roubo, né? No caso, desculpa, para a prática de crimes hediondos. Então, olha só, essa lei aqui, a Lei 12.850, nós temos aqui a menção do que vem a ser a organização. Ó, o conceito no parágrafo 1º. 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Olha só, e aqui você pode colocar um crime de roubo, por exemplo, mas o crime de roubo, ele não é crime hediondo, a não ser que seja um roubo
com um caso, né, da hediondez do artigo, do próprio previsão aqui da Lei de Crimes Hediondos, tá? Gente, então eu estou mostrando para vocês, né, que nós temos aqui a Lei de Crimes Hediondos, tem que tomar cuidado exatamente com o que está escrito, tá? Saber diferenciar a associação criminosa, organização criminosa e a associação criminosa para o tráfico. Na Lei de Drogas nós temos o artigo 35, que mostra lá o que é uma associação criminosa. É a Lei 11.343, aqui nós temos a mençãozinha, ó, na Lei de Crimes de Drogas, nós temos aqui no artigo 35, o que vem assim, associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34. Tomar cuidado que aqui tem reiteradamente ou não, não prevalece esse ou não, tá? Tem que ser realmente a intenção reiterada da prática do crime. Aqui tem duas ou mais pessoas, o que difere dessa aqui, que aqui está acima de 4 pessoas, né? E no Código Penal nós temos a associação criminosa, que é de 3 ou mais pessoas. Bom, enfim, mais uma vez, pessoal, aqui nós temos os hediondos e aqui nós temos a equiparação, né? A prática da tortura, o tráfico ilícito, entorpecendo drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança, tá? Gente, aqui é importante também a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Isso aqui é importante você já anotar aqui debaixo, o artigo 5º da Constituição Federal, LXVI, né? Não, XLVI, acho que deixa eu só confirmar aqui na Constituição Federal, mas eu acho que é XLVI, o princípio da individualização da pena. Vamos ver se é XLVI. XLVI, artigo 5º, XLVI. É isso aqui mesmo, ó. A lei regulará a individualização da pena. Então, eu tenho que saber realmente que esse princípio define uma coisa muito importante. Define que não importa se a pessoa cometeu um crime hediondo ou não, para ela ficar no regime fechado. O que importa são as circunstâncias objetivas do crime. Tá bom? Beleza? Então tem que ficar muito, 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 muito focado nisso. Tá? XLVI aqui, alguns admecos já devem ter, outros talvez não tenham. Tá bem? Então, não importa se o cara cometeu um crime hediondo, o que importa é que o crime hediondo tem que ser realmente uma situação bem concreta para que ele venha ficar no regime fechado. Tá, gente? Nós temos os regimes, né, de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto, de acordo com o artigo 33 do Código Penal. No artigo 33 lá nós temos regime fechado, semiaberto e aberto. Tá? O que vai definir o regime é a pena até 4, né, até 8 e acima de 8. Né, acima de 8. Certo? Isso aqui se o cara for primário. Só que se ele for reincidente, aí, infelizmente, ele já fica, né, sempre já fica no fechado. Salvo, né, ou seja, aí tem mais uma exceção, salvo no caso da súmula 269 do STJ, tá? Que nessa súmula aqui, nós temos a menção de que se na dosimetria da pena, na primeira fase, o juiz está lá dosando a pena, se na primeira fase do artigo 59, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu e a pena for ficar em até 4 anos, ele não vai ficar no regime fechado. Gente, estou dizendo isso aqui tudo para vocês também não esquecer da súmula 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui mostra sobre a situação concreta, tá? Sobre as situações concretas. O que são situações concretas? Que eu tenho que verificar, né? O bandido bom, o bandido mau, tem que realmente visualizar um caso específico para colocar o réu no regime fechado, num regime semiaberto. Não é uma situação abstrata que vai fazer com que fique num regime errado, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Não? É que ficou um áudio aberto, eu só fechei porque às vezes foi sem querer que a pessoa ligou, mas se quiser falar, pode falar, pessoal. Bom, gente, o que eu falei nesses 20 minutos, não sei se chegou a dar os 20 minutos, mas assim, eu passei pela lei de crimes hediondos, mostrando aqui que existe um rol de crimes hediondos, uma lista específica, assim como também na lei de prisão temporária nós temos uma lista específica de crimes, tá? A lei 7.960, eu falei errado, né? Eu falei 7.960 e escrevi aqui 7.096, né? Eu escrevi 7.996 aqui, enfim. Falei errado o número da lei aqui, tá? Mas 7.960. O número da lei de prisão temporária. Dispõe sobre prisão temporária, que nós temos um rol de crimes, e aqui você não vê o crime de estelionato, tá? Então, isso aqui é muito importante também,
por conta de que eu estava comparando sobre o que é um rol taxativo, tá bom? Bom, gente, essa lei aqui, então ela tem essa lista, e aí eu disse para você tomar cuidado, aproveitei e fiz menção ao regime em si, como que você verifica se a pessoa está certamente colocada no regime fechado, no semiaberto ou no aberto, tá? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. E aqui nós temos uma menção, mais uma vez, à lei de prisão temporária. A prisão temporária sobre a qual dispõe a lei específica, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias prorrogável uma vez por igual período. Gente, uma informação aqui, essa prisão temporária aqui, ela nunca pode ser definida por 10 dias direto. Olha só, ela tem que ser decretada por 5 dias. E se for extremamente comprovada a necessidade, haverá prorrogação. Tá? Então, grifa no finalzinho do artigo 2º aqui, essa extrema e comprovada necessidade para fins de prorrogar o período da prisão temporária. Tá bom, gente? Isso aqui é muito importante. Tá? Ó, na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público e tudo mais. Bom, nós temos aqui o artigo 4º A, que é importante. O mandado de prisão contrará necessariamente o período de duração da prisão temporária e estabelece no caput também, bem como o dia em que a pessoa deve ser solta já. Então, já de imediato, já fica escrito ali o dia em que ela vai ter a alta do hospital dela. Tá? Decorrido o termo prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia, independentemente de prova, independentemente de nova ordem judicial, na verdade, deverá pôr imediatamente o preso em liberdade, tá? Salvo se for comunicado da prisão preventiva, tá? Então, o cara tem que colocar imediatamente a outra em liberdade, tá bom? Gente, essa lei de prisão temporária aqui, mais uma vez eu digo e reitero, o peguinha é você saber que não tem alguns crimes aqui. E outra coisa, que o juiz não pode definir 10 dias, ele tem que decidir 5, prorrogável, mais uma vez, por mais 5. A mesma coisa acontece com a lei de interceptação telefônica. Nessa lei também, nós temos esse tipo de situação, olha só, que aqui estabelece que a interceptação ela pode ser definida se não houver mais outros meios, né, de comprovar que o crime existe, né? Na verdade, se houver outros meios de prova, você não pode, no caso, determinar a interceptação telefônica, tá? Isso aqui também é motivo de pergunta, pessoal. Assim, na verdade, quando cai coisa de lei especial, é sempre essa estrutura lógica. Você tem que só ler o artigo que está tratando do assunto em si. Olha só, a interceptação das comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá da ordem do juiz competente da ação principal. Então, olha só, tem que ter juiz, tá? Tem que ter juiz, né? E também vai ficar sob segredo de justiça. Aí nós temos, não se admitirá a interceptação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com detenção. Gente, ó, olhar para a pena de detenção, né? Eu, por exemplo, tive um aluno que me perguntou, Rafa, como é que eu faço para saber a competência de um crime, se é levada criminal ou do GCRIM? Me perguntou agora, recentemente, semana passada, ou ontem, não sei, anteontem. E, gente, aquilo que eu digo desde o primeiro dia de aula, existem coisas importantíssimas para você olhar o tempo todo. A pena é uma delas. A pena define se o delegado de polícia pode arbitrar fiança, a pena define se vai ter prisão preventiva, a pena define qual que é o prazo prescricional, a pena define qual que é a competência. Você sempre olha para o máximo da pena abstrata para fazer essas continhas. E a pena define se a pessoa tem direito a PPL pela PRD, que é no finalzinho da dosimetria da pena, certo? A pena vai definir, obviamente, o regime inicial de cumprimento. Então, gente, a pena é muito importante. Aí, isso aqui, tecnicamente, não é nem para ser considerado como sendo um pega. O cara foi determinado a ele uma interceptação telefônica num crime de detenção. Tá certo ou tá errado? Ilegal. Ilegal. A prova que vier dessa interceptação telefônica será uma prova ilegal. Por quê? Porque a gente tem que olhar o tempo todo. A palavra reclusão e detenção está na pena. Eu falei desde o primeiro dia de aula e estou reiterando agora. Gente, você tem que olhar. O cara fez o que está escrito? Beleza. Se ele fez, é um fato típico. Se ele não fez, tá? É um fato atípico. Às vezes ele até fez, mas ele não fez com dolo, com consciência e vontade, certo? E a pena é outra coisa, extremamente importante para você observar. O tempo todo você tem que olhar para a pena. Detenção ou reclusão. Isso aqui é um nome de uma coisa que você tem que olhar o tempo todo. E aí ela vai te ajudar a interpretar outras coisas também. Tá bom? Bom, enfim. Mais uma vez aqui, voltando para a lei de crimes hediondos, a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade. Temos aqui alguns crimes também, os artigos tais passam a vigorar com a seguinte redação e tal, enfim. Não é tão importante isso aqui.
Nós também temos, será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288, quando se tratar de, associação, de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Esse artigo aqui, o 288 do Código Penal, ele é um crime em que... Deixa eu colocar Código Penal direto, porque senão vai ficar pequeno aqui a imagem. Esse artigo 288, ele é um crime assim. Se eu e vocês, se nós nos associarmos para matar, não matar não, vai. Se nós nos associarmos para cometer alguns crimes por aí, crimes de furto, por exemplo, nós nos organizamos para cometer alguns crimes de furto das pessoas aposentadas que forem sair da Caixa Econômica Federal. Nós vamos responder por esse crime aqui, ó. Associar as 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, tá? Importante minha palavra, pessoal, crimes no plural, porque se eu e vocês, se nós nos associarmos para cometer um crime, não vai ser a associação criminosa. Vai ser no máximo um crime específico com o agravante da pena. Na verdade, com o agravante da pena da segunda fase da dosimetria, né, de concurso de pessoas, tá bom? Aqui a pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais uma vez, se você olhar para a pena, gente, aqui cabe suspensão do processo, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. E esses 3 anos aqui é a pena máxima, então já não fica no G-crime, tá? Fica na vara criminal, tá bom? Gente, conforme eu vou dizendo, eu quero que vocês entendam, percebam, né? O tanto que é importante você exercitar, porque muitas das dúvidas que você tem, você só consegue realmente ter depois que você pega para fazer um exercício, porque são coisinhas que a gente fala sempre desde o começo do curso, e às vezes você acaba tendo dúvida só agora, fala, putz, né? Acaba vindo um interesse em alguma coisa só agora, porque agora a prova está chegando, você fala, putz, cara, nossa, agora tem que aprender mesmo, tal. Mas a gente, realmente, nós já vimos isso aqui. Então, se você está conseguindo prestar atenção o tempo todo, tá tranquilo, gente. Tá? Acho que agora que deu 20 minutos que eu tô falando, né? Alguma coisinha assim. Bom, seja como for, essa pena do artigo 288, ela é diferente, ó. Isso aqui é uma qualificadora do 288, olha só. Nós temos o 288 aqui. Se eu disse para vocês, né? Se nós, eu e vocês, se nós nos associarmos para cometer um crime de furto contra as velhinhas que saem da Caixa Econômica Federal, nós vamos responder pelo 288. Agora, se nós nos associarmos, né, para, sei lá, torturar as velhinhas, né? Enfim, aí, tecnicamente, nós vamos ter uma pena maior, que é de 3 a 6 anos. Porque se nós nos associarmos para transportar droga, pessoal, a gente não vai enquadrar aqui, a gente vai acabar enquadrando no próprio artigo 35 da Lei de Drogas, tá? A gente vai acabar se enquadrando aqui, que aí a pena é pior ainda, de 3 a 10 anos, tá? A gente vai se enquadrar nesse caso aqui. A gente não vai se enquadrar nesse caso aqui de 3 a 6. Mas isso também para a prova da OAB, não vão fazer uma brincadeira de misturar tudo. Mas, basicamente, né, se nós nos associarmos para cometer, como eu disse, crime de furto, crime de estelionato, a nossa pena é do 288. Né? Por quê? Porque não é crime hediondo, furto, estelionato. Tá bom? Se a gente se associar para cometer crimes hediondos, né? Se a gente se associar para cometer um crime hediondo ou outro, a gente responde por esse daqui. Tá bom? Agora, se nós realmente tivermos uma associação estruturalmente organizada, né? Aí é diferente. Aí vamos supor que nós não fizemos um combinado no churrasco. Não, a gente tem realmente uma estrutura, que tem chefe, que tem o cara que manda matar, que manda prender, que manda soltar, o que financia alguém para fazer faculdade de direito, que financia para fazer medicina. Então, existe toda uma estrutura, né, realmente organizada. Aí sim é a organização criminosa. Pode ter aqui pessoas de alto escalão no Brasil que também fazem parte dessa estrutura. Aí é o maior crime, né? Não é uma associação simples. Beleza? Tranquilo? Gente, é isso. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Certo? Então, gente, na lei de crimes hediondos é importante você focar bastante no que está escrito, que é um rol taxativo, assim como também aqui na lei de prisão temporária também um rol taxativo, tá? Um rol taxativo aqui dentro. Beleza? Tem uma coisa que se diz a respeito dos crimes hediondos, de estarem todos aqui. Na verdade, não são todos que estão aqui, mas se na própria lei de crimes hediondos menciona a prisão temporária, então a gente acaba interpretando que é praticamente possível assim, que tenha prisão temporária em todos os crimes hediondos. Né? A prisão temporária sobre a qual dispõe essa lei, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias. Então, aqui está escrito tecnicamente que vai acontecer. Na lei de prisão temporária em si, não tem mesmo todos os crimes hediondos aqui. Se você ler, você não vai encontrar todos eles aqui. Tá? Mas, no própria leitura da lei de crimes hediondos, você acaba interpretando dessa maneira. Gente, enfim, essa é a lei de crimes hediondos. Tá? Uma lei que não é difícil, mas é só prestar atenção bastante no que está escrito ali. Tá? Aí, gente,
Vamos ver agora um pouquinho aqui da lei do Estatuto do Desarmamento. Eu já pedi para vocês assistirem essa aula aqui. O que nós temos aqui de diferente é para tomar cuidados também só com algumas situações, tais como aquilo que está escrito no artigo em si. Por exemplo, se você está no sítio revoltado ou brincando de atirar com uma espingarda lá no teu sítio, né? E aí você é denunciado por conta de disparar arma de fogo, né? Ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Não, né, gente? Você está no sítio, não. Então, aí você não vai responder pelo crime do artigo 15, tá bom? E temos uma logística também, que é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio também é interessante. Se você for cometer um outro crime, ó, porque se não tiver, né, inclusive esse aqui, ó, tem uma condição, ó, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Porque, por exemplo, se você quiser cometer o crime de homicídio, você não vai responder por este crime aqui, que no caso tem pena de 2 a 4 anos, mais o crime de homicídio. Então não vai ser concurso formal de crimes, em que você responde pelo disparo de arma de fogo e também responde pelo crime de homicídio. Pessoal, presta bastante atenção nisso, porque isso é uma coisa muito importante, ó, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, tá bom? Isso aqui é muito importante. Tá? Então, não vai ter concurso formal de crimes. Por quê? Porque eu tenho um crime, que é o crime de homicídio só sendo configurado, porque a própria descrição do artigo 15 estabelece isso, tá bem? Então, esse seria o princípio da subsidiariedade. Aí nós temos aqui também o porte legal da arma de fogo de uso permitido. Ó. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda gratuitamente, emprestar, remeter. Gente, vários verbos aqui dentro. Também é uma coisa importante que não é porque você praticou 2 ou 3 verbos desses daqui que você vai ter cometido mais de um crime. Não, é um crime só. Tá? Aí eu tenho a logística do princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade é aquele que estabelece, né? É a logística do misto alternativo, crime único que ele estabelece, que muito embora você venha praticar vários delitos, desculpa, vários verbos descritos no tipo, você só responde por um único crime, tá bom? Muito importante isso também. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. Toma cuidado também que aqui está escrito de uso permitido, tá, gente? Aí nós temos aqui também o artigo 12, que é a posse irregular da arma de fogo de uso permitido, que é você estar na sua casa com a arma em si. Também é importante, se você for pego com várias armas de fogo, você continua respondendo por um único crime, desde que essa arma seja de mesmo calibre. Por quê? Ó, de uso permitido é um tipo de arma, imagino que é um 38. A de uso proibido, que aqui fica no mesmo artigo, de uso do artigo 16, essa daqui, por exemplo, o uso proibido. Proibido seria uma arma do Dr. Bugiganga ou do 007, James Bond. E a de uso restrito seria restrito às Forças Armadas, uma R-15, por exemplo. Tá? Mas existem vários decretos que vão fazendo mudar isso de lá para cá e daqui para lá, mas não importa. O que importa é só para você ter uma ideia. Se você realmente tem uma arma, um 38 no carro, uma R-15 no carro e uma arma do James Bond no carro, aí sim você cometeu 3 crimes, porque cada tipo de artigo é um tipo de previsão legal. Tá? Então, se você tem 3 ou 4 armas de fogo de mesmo calibre dentro do seu carro, aí você não vai responder por vários crimes, você responde por um único crime, tá? Você responde por um único crime, tá bom, gente? Isso aqui é muito importante. Beleza? Então aqui seria, ou responde pelo 14, porque você tem um tipo de arma só, ou responde pelo 16, porque tem um tipo de arma só, tá? Bom, gente, comércio ilegal de arma de fogo, isso aqui, né, enfim, tem os verbos descritos no artigo também. A pena aqui, reclusão de 6 a 12 anos, né, não é porque também é um crime hediondo que o início de cumprimento de pena é regime fechado, não é. Vai depender da situação concreta em si. Aqui também tem tráfico internacional de arma de fogo e algumas outras menções, tá, pessoal? Mas o mais importante é lembrar desses 2 princípios que eu falei, o princípio da subsidiariedade e o princípio da alternatividade, né? São 2 coisas muito importantes. Beleza? Bom, então nós vimos isso. A lei de drogas, pessoal. O que tem de muito importante aqui? O artigo 28 da lei de drogas, ele estabelece o que vem a ser o usuário, né? Mas, tecnicamente, aqui, por incrível que pareça, o verbo usar não está aqui. Então, se você chegar numa turma que está usando droga, você usa e sai fora, você não praticou nenhum dos verbos escritos daqui que se encontram. Porque, olha só, aqui nós temos quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal. Então, você vê que o verbo usar não está aqui. Gente, existe uma previsão legal importante aqui da prescrição de 2 anos, tá? Prescreve em 2 anos os crimes que aqui se encontram, tá bom? O artigo 33 também é a mesma lógica do crime de misto alternativo. Misto alternativo, você pode praticar vários verbos descritos aqui que você responde por um único crime. Tomar cuidado, gente, quando você responde por um único crime, não é concurso formal, muito menos concurso material de crimes, tá? É crime único, beleza? Bom, aqui nós temos previsão legal, né, do artigo 33, muito importante que aqui está escrito.
Temos aqui, parágrafo terceiro também, tomar cuidado, porque oferecer droga, ainda que gratuitamente, né, para outra pessoa, ou seja, sem objetivo de lucro, ainda configura o crime. Só que olha como é que a pena é pequenininha, de 6 meses a 1 ano. Então, é uma pena que, se você observar, é uma pena que vai ficar no GCRIM. Tá? Tipo assim, é um caso que é julgado no juizado especial criminal. A pena é bem pequenininha. Tá bom? Pena bem pequenininha. Lembrando também que o caso de usuário, pessoal, o usuário, ele não vai ficar preso em flagrante, tá? O usuário não fica preso em flagrante, ó, do procedimento penal. O agente que de qualquer das condutas previstas no artigo 28 dessa lei, salvo se houver concurso com outros crimes, né, será processado e julgado na forma do GCRIM, né, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Tratando-se dessas condutas, não se imporá prisão em flagrante. Olha só, artigo 48, né, da lei 11.343. Não há prisão em flagrante. Isso aqui é muito importante. Se você quiser, vai até o CPP, lá debaixo do 312, e coloca, né, o artigo 48, parágrafo 2º da lei 11.343. Então, você vem aqui debaixo, ó, Código de Processo Penal, e aqui você insere debaixo do 312 essa informaçãozinha. Se já não tiver, você coloca, tá? Porque o 312, ele estabelece quais são as regras para que você venha a ser preso de maneira preventiva, né? 312 e 313. Então, você pode colocar debaixo de algum lugar, aí você pode colocar aqui, talvez, se você quiser, artigo 48, parágrafo 2º da lei 11.343. Rafa, você está falando muita coisa. Sim, gente, mas a maioria delas nós já vimos. Na verdade, se nós não vimos 95%, nós vimos 90% do que eu estou falando aqui. Esse casinho especificamente, eu não falei, né, do artigo em si, que mostra que não há prisão em flagrante do usuário de drogas. Eu não tinha mostrado esse artigo, mas todas as outras coisas nós já vimos. Não é que eu estou fazendo só uma revisão, eu estou falando tudo de novo, eu só não estou parado muito tempo em cima de um artigo em si. Tá? É só isso que eu não estou fazendo, mas nós estamos vendo aqui todo o conteúdo. E é importante a gente ver tudo isso bem próximo da prova, porque o que tem de diferente às vezes, é uma lei extravagante e uma súmula. Uma súmula do STF, uma súmula do STJ, é o que acaba nos pegando de surpresa. Se a gente vê isso bem em cima da hora, a gente não é pego de surpresa. E aí cai uma coisa ou outra básica de acordo com a teoria do crime. Enfim, a gente faz uma boa peça, pronto, a gente tem bem mais chance de conseguir a aprovação. Tá bom? Bom, vamos lá. Voltando aqui um pouquinho para cima, no artigo 33, nós temos as matérias-primas também, que vão configurar o crime em si. E aqui nós também temos o inciso 4, para tomar muito cuidado, pessoal, para não caracterizar o flagrante preparado, né? Porque esse inciso aqui, ele mostra que se o cara vende para um policial disfarçado, ele comete o crime de tráfico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles podem jogar isso aí e você pensar que não é ilegal, mas é ilegal isso. De acordo com o que está escrito aí, neste inciso não é ilegal. Mas olha só, a condição para que isso ocorra é a presença de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. É claro que isso aqui, na prática, ferra tudo quanto é traficante, né? Mas na teoria, de acordo com a nossa prova da Fundação de Getúlio Vargas, você pode ter certeza que vai acabar sendo um flagrante preparado. Tá? Um traficante, há muito tempo ele não traficava, não existia mais, a comunidade inteira sabia que ele já tinha parado fazia muito tempo, hoje em dia ele era, enfim, um mentor espiritual e está bem previsto ali que está com mais de 10 anos que ele nunca viram, inclusive ele tem uma clínica de reabilitação que ele mesmo banca para todo mundo da comunidade que usa droga ainda. E aí alguém vai lá e prepara um flagrante para ele. Fala assim, se você vender droga para mim, e aí ele não quer vender, não quer vender, não quer vender, não quer vender. Aí o cara que está disfarçado, esse agente policial, diz o seguinte, ó, se você buscar uma droga para mim, eu te dou 20 milhões de reais para você melhorar a sua clínica de reabilitação. Aí ele pega, vai lá e busca. A hora que ele busca, a hora que ele traz, o cara fala, preso em flagrante, seu traficante, filho da puta. Pronto, e aí, nessa situação, eu tenho claramente um flagrante preparado. Tá bom, gente? Eles não vão te deixar com dúvidas sobre o que está previsto aqui nesse inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas. Tá bem? Firmes e fortes. Então, vamos nos porém vestidos. Então, passamos aqui pela Lei de Crimes Hediondos, damos uma olhadinha aqui no Estatuto do Desarmamento, agora um pouquinho na Lei de Drogas, que eu falei de importante aqui é sobre o prazo prescricional do usuário. Lembrando também que nós temos a previsão no artigo 48 aqui, que não existe flagrante no caso de configuração do crime do artigo 28 desta lei, tá bem? Outra coisa importante que nós temos aqui dentro desta lei é a respeito
desse crime de associação criminosa, cuja menção tem a expressão ou não. Essa expressão ou não, ela te ferra na hora da prova. Tá? Você tem que fazer um risquinho em cima para entender que, realmente, para que se configure o crime de associação criminosa, a pessoa tem que ter a intenção de continuar, né, de levar aquilo como estilo de vida. Tá bem? A pena aqui de 3 a 10 anos, pena bem alta. Tá bom? Bom, gente, aqui nós também temos o artigo 36, que é o financiamento, artigo 37, que é o colaborador, artigo 38, que é o caso, né, da única previsão culposa, né, de drogas no crime de tráfico. Não é o transporte que é culposo, tá? É prescrição ou ministrar, tá? O cara, no caso médico aqui, esse médico em si, ele sim poderia configurar um traficante. Um traficante poderia sim configurar, no caso não, o médico em si, poderia configurar o crime de previsão culposa, tá? Mas a pena é pequenininha, de 6 meses a 2 anos, consequentemente também, se você olhar para a pena, gente, toda hora, se você olhar o tempo todo, o que significa isso aqui? É caso de juizado especial criminal, ó, até 2 anos a pena, certo? Conduzir embarcação, esse aqui é um crime de perigo abstrato, tá? Na verdade, é um crime de perigo concreto, perdão. Porque aqui existe a menção, que é expor a dano potencial à incolumidade de outro. Então, aqui está escrito realmente que para que haja a configuração do artigo 39, tem que haver essa condição da embarcação, após o consumo de drogas, realmente brincando com o jet ski ali, ou com a lancha, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Inclusive no Instagram lá, eu fiz um videozinho, né, do cara andando com lancha, bem fazendo graça, acelerando. Aí ele pega e a lancha vai batendo na onda, de repente ela baixa, aí todo mundo faz assim, com a cabeça. Todo mundo se arrebenta, ninguém morre, mas poderiam ter morrido, porque é muito rápido a lancha, né? E aí o cara tá fazendo uma gracinha lá. Bom, então esse aqui é um caso. O caso do Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, ou no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos também um crime de perigo, mas é um crime de perigo abstrato. Aqui não tem necessidade de pôr em risco a incolumidade de outrem. Olha só, temos o artigo 306 aqui do Código de Trânsito Brasileiro, em que basta que você conduza o veículo automotor com a capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Tá? Então, aqui você vê que não tem uma condição de lesionar um outro alguém, diferentemente do que acontece aqui nesse artigo 39 da Lei de Drogas. Tá bom? Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Tá bom? Let's travel together. Together. Gente, voltando aqui, então, para a Lei de Drogas, nós temos a menção sobre a dosimetria da pena. Diz também, reitero, para você tomar muito cuidado, porque o tráfico não precisa ter transposto realmente a fronteira para já caracterizar o caso de aumento de pena, diferentemente do que acontece no roubo e no furto. Tá? No roubo e no furto, você vê a menção de que tem que haver a transposição de fronteira para que haja a configuração da qualificadora. Tá? Olha só, nós temos aqui no crime de furto em si, a subtração de coisa legal para si ou para outrem. E aí o parágrafo 5º menciona que a pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração do veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Assim como no artigo 157 também tem a previsão de que tem que ser, né, transportado para o exterior. Diferente do que acontece na lei de drogas, a lei de drogas não tem necessidade. Tá? Aqui basta que você tenha indícios de que a pessoa vai transpor fronteiras, assim como no inciso 1. Então, o inciso 1 e o inciso 5. Tá bem? Tomar cuidado também com o inciso 3. Aqui diz que, às vezes, você está transportando droga no teu próprio carro ou sei lá, numa van particular. E aí você vai ter um aumento de pena porque você está num transporte público. Não, não é. Tá? Olha só. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensinos hospitalares, de sedes de entidades estudantis. Então, imagina que você mora na frente de uma escola, mas o teu tráfico ele é feito em outra localidade, bem distante da escola. Então, não configura esse caso de aumento de pena aqui. Não é porque a pessoa mora na frente. Se ela mora na frente, mas ela trafica em outro lugar, não poderia ter esse caso de aumento de pena. Tá? Olha só, temos aqui ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões, de serviço de tratamento dependente de drogas, ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais, ou em transportes públicos. Olha só, eles colocam no finalzinho o transporte público aqui, e aí você esquece de ler tudo e acaba caindo. Aqui transporte público não é transporte particular, é transporte público para haver o aumento de pena do artigo 40. Tá bom? Grife esse finalzinho também aqui, que é bem importante.
Gente, aqui temos também casos de isenção de pena sobre o nível do problema psicológico que a pessoa tenha no momento do crime em si e casos de redução da pena. Tá bom? Então, existem aqui isenção e existe também o caso da redução de pena. Beleza? Bom, outra coisa importante que nós temos no contexto da lei de drogas é a fase da instrução criminal, né? Olha só, recebidos em juízo os autos do inquérito, a comissão parlamentar de inquérito ou peças de informações dar-se-á vista ao MP para adotar as seguintes providências: pedir o arquivamento, porque ele realmente não quer prosseguir na ação penal; requisitar novas diligências, nós já vimos até enjoar ali no tempo do processo, né? Ou oferecer denúncia, tá bem? Está rolando aqui até 5 testemunhas. Então, gente, aqui nós temos também a previsão de defesa prévia, que se for oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias. Tá? Então, aqui é a defesa prévia. Se não houver essa defesa prévia, nós temos uma nulidade. Aí, lá na frente, você pode, na resposta à acusação, mencionar que não houve a oportunização da defesa prévia. Pessoal, isso aqui já caiu em questão, não caiu como peça, né, mas caiu lá, no caso de um servidor público que o promotor tinha oferecido denúncia contra ele e não tinha sido a ele oportunizada a defesa prévia. Temos previsão disso no artigo 514 do Código de Processo Penal, né? Se houver um processo crime contra um servidor público, deve a ele ser permitido a defesa prévia, a defesa preliminar. Também tem no caso dos crimes da Lei 8.038, que são pessoas que possuem prerrogativa de foro, tá? Pessoas que possuem prerrogativa de foro, olha só. Primeiro vamos ver o 514. No 514, temos menção aqui nos crimes afiançáveis, estando denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Se não for conhecida a residência do acusado ou este for achado em outra jurisdição, ser-lhe nomeado defensor. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Aí está escrito aqui, ó, o juiz rejeitará a denúncia ou queixa em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado. Você vê aqui, então, que está antes do juiz receber a denúncia. Então, pede aqui para ele rejeitar a denúncia ou a queixa. Olha só, de responsabilidade dos crimes dos funcionários públicos, né? Os crimes de responsa dos funcionários públicos, cujo processo de julgamento recompetirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Você vê que, você imaginando no tempo do processo, você vê esse dispositivo, aí você vê essa defesa prévia, aí você vê um monte de coisa que pode acontecer para depois o juiz rejeitar. Se não rejeitou, ele recebe, ó. Recebeu, citou, e aí continua o processo normal. Tá bom? Então, esse também é um caso de defesa preliminar, defesa prévia, antes do juiz receber a denúncia. Assim como acontece aqui. Né, pessoal? Aqui também é um caso específico desse. Ó, na resposta consistente de defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir até o número de 5 a rolar testemunhas. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, é linha de tempo do processo, coisas que nós já vimos aqui inúmeras vezes, a linha de tempo do processo, que ela é extremamente essencial. Né? Você tem aqui a notícia do crime, aí você tem o inquérito policial, aí você tem o Ministério Público, os caminhos que ele pode tomar. Ele pode pedir o arquivamento, ele pode requisitar novas diligências e ele pode oferecer a denúncia. Oferecendo a denúncia, o juiz, antes desse momento de receber a peça acusatória, ele vai oportunizar a defesa prévia, a defesa preliminar. Tá bom? É um momento processual que já vimos aqui indefinidas vezes, pessoal. Muitas e muitas vezes, esse momentinho processual. Tá? Acontece também na Lei 8.038. Né? No simuladinho, vocês tinham um recurso ordinário constitucional para fazer. E aqui nós temos, olha só, né, artigo 4º, né, apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, far-se-á a notificação da acusada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Com a notificação serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa do despacho do relator e dos documentos por este indicados. Se desconhecido o paradeiro do acusado ou se este quer dificuldades para que o oficial de justiça cumpra diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação para que compareça ao tribunal em 5 dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15, a fim de apresentar a resposta deste artigo. Então, aqui, gente, é a defesa prévia, a defesa preliminar também. Tá bom? Bom, o prazo para a defesa
prévia será de 5 dias, contado do seu interrogatório ou da intimação do defensor dativo, blá, blá, blá. Aí nós temos aqui, lá na frente, né, a previsão sobre o recurso ordinário em habeas corpus, o recurso ordinário em mandado de segurança. Tá? O recurso ordinário constitucional fica aqui, né? Na verdade, não é recurso ordinário constitucional, mas é o ROC, né? O recurso ordinário constitucional, sim. Tem habeas corpus, tem mandado de segurança, e aí você tem, né, se for para o STJ, artigo 105, se for para o STF, artigo 102, ambos da Constituição Federal. Tá bem? Bom, eu estava dizendo tudo isso porque nós estávamos dizendo aqui a lei de drogas, só e nela nós temos aqui a defesa prévia, a defesa preliminar. Tá bom? Bom, enfim, se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor, recebida a denúncia, olha só, então tudo isso aqui é feito antes do juiz receber a denúncia, mais uma vez, ó, né? Então aí, se recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução de julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do MP, do assistente, se for o caso, requisitará os laudos periciais. Gente, aqui é importante também verificar que, entrando na audiência, nós temos aqui uma previsão de como que vai ser a audiência dentro da lei de drogas, tá? Só que não deve prevalecer esse artigo, deve prevalecer o artigo 400 do CPP, porque essa lei é de 2006, né? E o CPP, a alteração do artigo 400 é de 2008, ela é nova lei e mais benéfica ao acusado. Então, essa ordem prevista, muito embora seja lei especial, não deve prevalecer o Código de Processo Penal, tá? Ou seja, o interrogatório do réu tem que ser a última coisa a acontecer. Aqui está dizendo que na audiência de instrução, após o interrogatório do acusado e a inscrição dos testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao MP, ao defensor, blá, blá, blá. Então, aqui tem primeiro o interrogatório do acusado, depois as testemunhas, ó. E não, o interrogatório tem que ser a última coisa a acontecer. Então, o que você pode fazer aqui? Talvez, se você quiser, é uma setinha, né? Faz uma setinha de lápis bem fraquinho. Também não acho que algum examinador vai catar e ver isso, não. Mas você pode fazer uma setinha. Você pode fazer uma setinha daqui para cá, né, e uma setinha daqui para cá, para você lembrar que é para inverter a ordem. Ou você só coloca o artigo 400 aqui de baixo, né? Ou em cima, não sei. Coloca o artigo 400 aqui, pessoal, para lembrar. Eu não vou conseguir lembrar. Então vai cagar, porque você tem que lembrar. Tem que lembrar porque isso aqui é uma coisa que a gente fala desde o começo do curso, pessoal. O que o réu tem que ser ouvido desde no último lugar. Então, talvez, tudo bem, eu não falei este artigo muitas vezes. Esse artigo 57 eu não falei muitas vezes, mas nós vimos muitas vezes problemas na audiência e agora o que você está vendo aqui é só você grifar isso aqui e lembrar que tem que prevalecer o réu sendo o último a falar. Inclusive, ele tem direito de mentir, tá? Ele tem direito de mentir. Isso também, pessoal, então, é algo importante que nós temos aqui na lei de drogas. Tá? Artigo 57 da lei de drogas. Lei de drogas, tá bom? Gente, de muito importante que nós temos é aquilo ali, tá? Não chega a ter muitas outras coisas importantes aqui, não. No índice emissivo, se houver alguma outra coisa diferente, você acaba, talvez, encontrando, tá? Eu acho que tem um artigo aqui no finalzinho que ainda é importante. Ah, tá. É o artigo 70 do CP, da lei, é importante, tá? Que se esses crimes previstos do artigo 33 ao 37 for caracterizado como ilícito transnacional, a competência é da Justiça Federal, tá? Então, isso aqui é importante. Beleza? Então, o artigo 70 dessa lei mostra aqui a competência. Se você quiser acrescentar, é só você ir também ao CPP. No Código de Processo Penal, você tem o artigo 74 e 78, né? Aí lá trata de competência aqui. Então, você pode também dar competência pela natureza da infração, da competência por distribuição, da competência por conexão ou continência. Então, aqui você pode escrever, aqui debaixo, o artigo 70 da Lei de Drogas. Tá? Muito importante também, pessoal, né? Da competência do lugar da infração, talvez você pode colocar aqui também, artigo 70, ó, 70 do CPP, 70 da Lei 11.343. Muito importante. Beleza? Muito importante. Critério da competência, para escolher o local competente, gente. Critério da competência, ó, teve aluno que me perguntou em outras oportunidades, né, me perguntou agora recentemente também, como é que eu faço para saber a competência, uma forma mais fácil de saber a competência, qual que é? Gente, a ordem é bem tranquila. Se for um crime doloso contra a vida, ou seja, se tirar no artigo 74, parágrafo 1º, é júri, que é doloso contra a vida. Se não estiver aqui, 74, parágrafo 1º, aí nós vamos olhar para verificar essa competência da Lei Maria da Penha, 11.340. Se não for o artigo 5º da Lei Maria da Penha, se não for Maria da Penha, aí é 61 da Lei 9.099. Qual que é o critério? A pena máxima ser
igual ou inferior a 2 anos. Aí é G-crime. Então, se for igual ou inferior a 2 anos contra a mulher, cara, aí é da vara da mulher. E se não tiver nesses casos, é o caso do artigo 78, que é para verificar, né, no caso de conexão de crimes, onde é que é o local competente para julgar. Logicamente, também você tem que verificar se é um crime do artigo 109 da Constituição Federal, né, que são casos em que o crime é de competência da Justiça Federal. Como por exemplo, nós temos a lei, na verdade, na lei de drogas, que acabamos de ler, a lei de drogas, em que nós temos o artigo 70 da lei de drogas. Tá bom? Que se tiver caráter transnacional, a competência será da Justiça Federal. Caráter transnacional, competência será da Justiça Federal. Beleza? Bom, maravilha, gente. Então, nós vimos aqui um pouquinho da lei de crimes hediondos. Na verdade, não vimos um pouquinho, vimos tudo que é importante nela. Tá? Rol taxativo, regime prisional, não é necessariamente fechado. Beleza? E algumas coisas aqui sobre a prisão temporária. Nós fomos a própria lei em si, 7.960. Muito importante nela em si, nós temos a mençãozinha aqui de que o rol é taxativo e a prorrogação ela tem que ser extremamente, na verdade, comprovada com extrema necessidade, tá? Para fins de haver a prorrogação em si. Tá bom? Bom, outra coisa importante que nós visualizamos foi sobre as palavras, pessoal, escritas na lei também. E aí, na lei de interceptação telefônica, você tem aqui a menção de que não se admite a interceptação de comunicações telefônicas em alguns casos, quando o crime é penado com detenção, quando puder ser feito provas por outros meios e também, né, quando não houver indícios razoáveis da infração, da participação no caso concreto. Gente, isso aqui costuma responder 99% das questões. Acontece que na prova do AB, em um dos anos passados, não sei se foi no 34, 35, não foi no 36, não. Um dos anos passados, colocou que estava tudo certinho, realmente era um crime penado com reclusão, não tinha outros meios para o juiz encontrar indícios para a configuração do crime, né? E aí pegaram e interceptaram uma comunicação telefônica entre o advogado e o cliente do advogado, que era o traficante em si, e usaram aquela entrevista feita por telefone para juntar de prova no processo, para instruir o processo criminal de tráfico contra esse indiciado em si. E isso era uma prova ilegal, porque ofendia uma das prerrogativas do advogado, que é o sigilo das comunicações que tem entre ele e o cliente dele. Tá? Então, consequentemente, isso acabou sendo comprovado. E aí é chato pra cacete, né? É chato pra cacete, porque foi um caso difícil. Mas aí tem coisa, tem hora que a prova em si, ela não traz pra gente um fundamento diferentão. É simplesmente você saber, né? Algumas coisas tem, você está fazendo a OAB, você tem que saber que o advogado ele tem um monte de prerrogativa, é bom pra caramba as coisas para ele. Algumas outras coisas, por exemplo, né? Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Então, às vezes tem na prova lá que a pessoa te obrigou a soprar o bafômetro. E aí? Obrigou o cara a soprar o bafômetro, ele, enfim, se recusou, e aí disseram que configurou o crime, né, do artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Né, se o cara estiver dirigindo embriagado, CTB. Né? Gente, uma coisa é você dirigir embriagado, outra coisa é dirigir embriagado com um nível de álcool tão alto a ponto de configurar o crime. Não é toda vez que você é pego no bafômetro que configura o crime do artigo 306. E aí, eu fui pego dirigindo com álcool no sangue. Aí deu no exame um nível que precisa, olha só, aqui, ó, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar, né? No caso aqui, para você soprar aquele negocinho. Então, uma coisa é você pegar e sofrer uma multa e ficar 1 ano sem poder dirigir o veículo automotor, outra coisa é você realmente se enquadrar no crime deste artigo aqui, tá? Então, são coisas diferentes, beleza? Então, eu estou dizendo isso por conta de que, às vezes, na tua prova da OAB, simplesmente você alega que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, por isso que você não assoprou o bafômetro. Artigo 5º da Constituição Federal também, não sei qual é o inciso em si, mas é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vamos ver aqui, está no comecinho, ó, né? Artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Exatamente isso daqui. Você comprova ali que você não quis produzir prova contra si mesmo. Nemo temeter si detegere. Tá? Então, uma coisa é, dirigiu embriagado? Nem é só para o bafômetro, porque se você soprar, pode configurar o crime. Mas se eu não soprar, eu vou perder de qualquer jeito a minha carteira, né? Vai. Mas é melhor você perder a carteira do que perder a carteira e também incorrer no crime do artigo 316 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Então, é isso, né, que a gente tem aqui de instrução nessa logística.
para a prova da OAB. Gente, aproveitando que nós estamos no CTB, uma coisa também que eu já falei umas 3 ou 4 vezes, mas só fazendo exercício que algum aluno pegou e chegou a me perguntar. E é legal isso, gente, para vocês entenderem mesmo que realmente, eu digo e reitero, o que importa é exercitar. A parte da aula é uma pequena contribuição para a gente conseguir aprovação. O que mais faz com que você consiga realmente chegar no ponto onde você quer, ele é seu nome lá na lista, né, de aprovados, é a prática reiterada de exercícios, né? Olha só, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa ou disposto do G-crime. Se você parar de ler até aqui, tá fácil, ó. Ou seja, aplica-se o benefício do G-crime. Você tem aqui a lei 9.099, aplica o benefício, olha só, artigo 74 do G-crime. Nós temos a composição civil dos danos, 76, nós temos a transação penal, né? E nós temos também o artigo 88, que é condicionar a representação uma lesão corporal. Olha só, condicionar a representação. Então, esses 3 dispositivos, de acordo com o CTB, são aplicáveis nos crimes praticados na lei de trânsito, se for lesão corporal culposa. Gente, lesão corporal culposa, tá? Culposa é culposa, ou seja, pode ser grave, leve ou gravíssima, e continua sendo culposa, continua tendo os benefícios do G-crime. Certo? Agora, olha essa coisa interessante, né? Isso aqui é assim e ponto. Acontece que não se aplica a composição civil dos danos, nem a transação penal e nem a condicional à representação nesses outros 3 casos, ou seja, quando o cara estiver dirigindo com um álcool no corpo, participando de racha e transitando em velocidade máxima superior a de 50 km por hora. Então, nesses 3 casos aqui, a ação penal será pública incondicionada, não haverá transação penal e nem composição civil dos danos. Certo? Agora, uma coisa interessante. Existe algum benefício do G-crime a ser aplicado nesses casos aqui? Já falei várias vezes para vocês, pessoal. Existe qual benefício? Existe o artigo 89 da Lei 9.099, porque ele não está aqui. Então, continua a pessoa tendo o benefício da suspensão condicional do processo. Artigo 89 aqui, ó. A pessoa continua tendo benefício, apenas sendo igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei, ou seja, sendo competência de crime ou não, a pessoa vai ter o benefício da suspensão do processo por 2 a 4 anos, né? Aí uma condição é que ele não tenha, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Beleza? Presentes demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena também. Gente, aqui nós já vimos várias vezes sobre a suspensão do processo, também sobre o acordo no persecução penal e a transação penal. São 3 benefícios processuais que existem, o cara, na verdade, até pré-processuais, né? Para que ele não sofra, né, todo o desconforto no processo, inclusive o risco de, ao final, ser condenado a uma pena, até privativo de liberdade. Então, nós temos alguns benefícios em que, se ele aceitar, ele está tranquilo, mas ele não pode ter benefício de novo no prazo de 5 anos, tá bem? Então, gente, esse casinho que eu acabei de falar aqui é um caso muito importante, já que agora está na iminência de dar 1 hora, eu estou falando sem parar, né? Então, vamos parar aqui por alguns segundos, beleza? Vamos descansar, vamos pegar uma água, alguma coisa nesse sentido. Vamos continuar então, gente. Let us travel together. 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 Agora eu vou pegar um pouco uma lei mais extensa, pessoal, e aí a gente pega e volta nesses pingados de outras leis, tá bom? A lei de Ocrim, ela tem aqui algumas menções, né? O conceito, no parágrafo 1º, também é importante, pessoal, verificar que aqui é a associação de 4 ou mais pessoas, tá? Nada impede de você ter 4 ou mais pessoas também aqui no artigo 288 da lei do Código Penal. Tá? Só que aqui você tem que verificar aqui algumas coisas importantes. Ó. Existe essa estrutura, né, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Tá? Então, aqui vai ser, está tudo certinho. Né? Existe o cara que lava o dinheiro, existe o cara que, enfim, que põe a mão na massa para cometer o crime, existe o cara que planeja, certo? Existe o cara que faz os links das informações. Então, é uma coisa diferente, não é uma associação de um monte de Zé Mané, tá? Igual aqui. Isso aqui é um monte de Zé Mané. Ah, vamos fazer uns crimes? Vamos, Zé Mané. Tá bom? Reclusão aqui de 1 a 3 anos. Aí aqui nós temos isso, que é só o fato da galera em si se organizar, que já vai responder pelo crime. Esta lei define o crime, então o conceito está aqui, e dispõe sobre a investigação criminal, ou seja, o modo, os operandi, né, para capturar essa galera. Os meios de obtenção de prova, certo?
infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Tá? Os meios de obtenção de prova e o procedimento criminal a ser aplicado. Bom, então, gente, aí nós temos a conceituação. Ela também se aplica a estes casos que aqui abaixo se encontram, infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Tá? Começou aqui no Brasil, terminou lá fora, ou começou lá fora, terminou aqui dentro. Tá? Às vezes o transporte ilegal de algum tipo de mercadoria, né? Tráfico de pessoas, né? Todo esse tipo de coisa, certo? Ó, as organizações terroristas também entendidas como tais, aquelas voltadas à prática de terrorismo, legalmente definidos, né? E aqui temos, né, as menções. Enfim, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente essa OCRIM, a pena de 3 a 8 anos de multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações que o cara venha praticar. Então, se você faz parte da OCRIM, já tem esse crime aqui, ponto. Já tem, faz parte da OCRIM, já responde por esse crime, aqui, objetivamente, já responde por esse crime. Agora, se dentro da OCRIM você matar alguém, você também vai responder por este crime e pelo crime de homicídio. Tá? Aqui não há que se falar em bis e idem. Realmente a pessoa responde por este crime, que é o parágrafo 1º, e também aqui se estendendo a esses outros casos, e também a pessoa responde pelo crime autônomo. Beleza? Tranquilo? Maravilha, gente. As penas, elas são aumentadas até metade se houver emprego de arma de fogo, tá bom? Então, aqui aumenta-se até metade se houver o emprego de arma de fogo. A pena é agravada para quem exerce o comando individual coletivo da OCRIM, ainda que não pratique pessoalmente os atos da execução. Então, aqui, pessoal, esse ainda que não pratique pessoalmente os atos da execução, ele é realmente o autor mediato. O autor mediato é o cara que tem o domínio do fato na mão. Então, ele que realmente faz acontecer, ele que planeja tudo. Certo? Ontem eu estava assistindo Dungeons Dragons, acho que fala isso, né? Adorei o filme. O cara fala assim, né? Ah, minha função, ele estava organizando uma galera para poder, enfim, fazer algo lá, que eu não vou falar, que senão é spoiler. Aí ele pega e fala para a menina, né, para ela participar. Ela é uma menina que se transforma em vários bichos. Ele pega e fala assim, então, eu sou o cara que faz os planos. E o meu plano está pronto. Ela fala, se o seu plano está pronto, então, se o seu plano está pronto, qual que é essa função a partir de agora? Você não precisa fazer parte do grupo, né? Ele não, porque se o plano der errado, eu faço um plano B. Aí ela falou assim, então quer dizer que os seus planos dão errado, e você está me chamando para um plano que dá errado. Então, eu adorei o filme. Mas assistam, gente, vale a pena. É um filme bem aventurinho, e os efeitos especiais não são bons, na verdade são bem ruins. Em plena era digital, ficou bem ruim os dragãozinhos lá, não gostei muito não, foi bem fraco. Mas foi muito engraçado o filme, adorei. Vale a pena, recomendo. Assistam. Enfim, em todo caso, estou comentando que o domínio do fato é a pessoa que organiza tudo, né? Tempos atrás, aí, nós tivemos no Brasil uma pessoa que não pôs a mão na massa, de acordo com ele, mas diziam que ele era o cara que organizava os crimes aqui no Brasil. Então, era um caso de OCRIM, em que você tem um cara que realmente não pôs a mão na massa, mas que realmente exerce o comando individual ou coletivo da OCRIM. As penas aumentam aqui numa fração, também para a terceira fase. Olha só, se houver a participação de criança ou adolescente, também há aumento de pena. Havendo concurso de funcionário público. Gente, aqui também é uma coisa que, falei tantas vezes para vocês, não acho que poderia ser um pega para vocês não poderia ser, né? Toda vez que a participação de funcionário público aumenta a pena? Não, né? Não é. Por que não? Porque, cara, o funcionário público ele tem que se valer da função de funcionário público. Olha só, se há concurso de funcionários públicos, qual que é a condição? Valendo-se a OCRIM dessa condição para a prática da infração, senão não há esse acréscimo aqui de 1/3. Comentário aqui, né, sobre o professor da série, né, La Casa de Papel. Gente, eu não sei, eu com série eu broxo tão rápido, porque, tipo, eu não sei, eu assisti 2, 3 episódios, não me pegou, eu parei de assistir, não consegui acabar ver aquele negócio lá. Bom, havendo a participação de criança e adolescente, tá? Aqui também funcionário público, né? Mas eu vou ver se eu assisto essa série, diz que é boa. Se o produto ou proveito da infração penal destina-se no todo em parte ao exterior, se a OCRIM mantém conexão com outras OCRIMs independentes, se as circunstâncias de fato evidenciarem a transnacionalidade da OCRIM. Havendo indícios suficientes do que o funcionário público integra a OCRIM, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, tá? Emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Gente, aqui nos faz lembrar do CPP, né? E também aqui aquela cautelar diversa da prisão, do artigo 319, que eu disse para vocês que é extremamente importante, a número 6 e a número 7. Mas assim, elas são importantes não é por conta delas em si, é que eu já falei para vocês,
você acaba treinando ver a mesma coisa, que fundamenta tudo em si. O cara que comete vários crimes de furto qualificado, ele vai ser internado provisoriamente se tiver, enfim, circunstâncias que fazem presumir que ele seja inimputável ou semi-imputável? Não. Por quê? Porque tem que ser feito com realmente a prática de violência ou grave ameaça, certo? Beleza. Então, isso é uma condição para que essa cautelar diversa da prisão seja aplicada. A mesma coisa acontece aqui. Suspensão do exercício da função pública. Se o cara matou alguém, vai ser suspenso da função pública? Não. Por quê? Porque o fato de ele matar alguém não significa que haja justo receio da soutização desse homicídio para a prática de demais infrações. Certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mesma coisa que caiu na prova do B. Na verdade, eles vão mudar de exemplo. Né? Se a pessoa ajuda a outra a fugir, por causa disso, ela vai ter que se afastar da atividade econômica que ela exerce no banco enquanto ela trabalha? Não, porque não tem nada a ver o fato dela ter ajudado uma pessoa. Agora, se ela está desviando dinheiro dentro do banco, aí sim tem alguma coisa a ver. A mesma coisa com a lei de OCRIM aqui. Nós temos aqui o afastamento do funcionário público, né, se realmente houver ali indícios suficientes de que ele em si integra a OCRIM. Tá? Enfim, a condenação, pessoal, com trânsito julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, da função, do mandato e o caralho. Se houver indícios da participação do policial nos crimes, a corregedoria instalará inquérito e comunicará o MP, designando membro para acompanhar o feito até a conclusão. As lideranças das OCRIMs, armadas ou que tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. O condenado expressamente em sentença por integrar o OCRIM ou por crime praticado por meio de OCRIM não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Gente, isso aqui também, né, é um caso muito importante de ser notado. Por quê? Porque tecnicamente vai de encontro com a logística do princípio da individualização da pena, né? Mas, enfim, aqui está previsto na lei de que se realmente o cara ele é condenado expressamente por sentença, por integrar ao crime, ou por qualquer crime praticado nela, não vai ter esses direitos aqui. Né? Na verdade, isso aqui não foi declarado inconstitucional ainda, não tem armadilha aqui na frente, ó, mas provavelmente vai ser futuramente. Né? Às vezes o cara integrou ao crime, mas ele não está mais lá. Né? Tudo bem, aqui mostra, né, que ele mantém o vínculo associativo, mas é complicado. Né? Talvez, em todo caso, está escrito na lei, de acordo com a lei, então é isso que prevalece em fazer o quê? Né? Tem até aqui na lei 7.210 também, ó, a lei 7.210, nós temos que a lei de execuções criminais, né, lei de execuções penais, mostra a progressão de regime e tudo mais. Nós temos lá no artigo 112, nós temos aqui os níveis de progressão de regime, e aqui no meio tem, né, 50% se o condenado for condenado por exercer o comando individual coletivo de OCRIM, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então aqui é um caso em que tem progressão de regime de crime organizado, tá? Com 50%. Tem uma previsãozinha aí. Beleza? Bom, são muitas leis, mas vamos lá. Gente, na investigação e dos meios de prova, eu vou aqui só dar um pulinho ali para ficar interessante, um pouco mais para frente. Ó. Aqui, só para a gente não perder o interesse, depois eu volto e leio de novo a parte chata. Tá, mas olha só, nós temos aqui a infiltração de agentes e também temos a ação controlada, tá? Beleza? Então, ó, eu parei aqui no artigo 3º de lei, né? Eu vou ler depois aqui um pouquinho da colaboração premiada, dos meios de investigação de prova, mas o que acaba caindo na prova da gente vai ser mais isso aqui, ó, o artigo 8º e o artigo 10º, tá? Ó, nós temos a ação controlada, consiste a ação controlada em retardar a investigação, a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por OCRIM, ou ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Então, aqui está escrito o quê? Aqui está escrito que a ideia prevista em si, está escrito que eu vou retardar o flagrante, tá? Então, eu posso pegar 2, 3 carinhas aqui agora, mas eu entendo que se eu deixar para você mês que vem, os outros todos vão estar juntos, então eu espero um pouquinho mais. O retardamento da intervenção será previamente comunicado ao juiz. Isso aqui é muito importante, gente, está escrito aqui, ó, comunicado ao juiz. Aqui não precisa de autorização do juiz para retardar o flagrante. Isso aqui é muito importante, certo? Isso aqui é muito importante, diferentemente do que acontece na lei de drogas,
que tem que ter autorização do juiz, e também, diferentemente do que acontece em qualquer outro flagrante em si, né? Para você retardar o flagrante, a ideia é que você tenha uma autorização judicial. O juiz tem que verificar, né, que se pode ou não retardar a situação flagrancial. Tá bem? Bom, então, gente, aqui o artigo 8º, parágrafo 1º, menciona que vai ser comunicado ao juiz competente. Não é que vai ser autorizado pelo juiz competente. É somente uma comunicação. Beleza? Somente comunicação. Bom, vamos lá. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que fiquem como provável itinerário ou destino do investigado. Gente, então aqui só está dizendo que é comunicado previamente ao juiz o retardamento do flagrante, tá? Nós temos o infiltramento, a infiltração dos agentes, certo? Então, o agente que infiltrar-se na atividade criminosa, na OCRIM, ele não vai responder, obviamente, pelo crime, né, de OCRIM, beleza? Então, ó, aqui é porque ele vai estar no estrito cumprimento do dever legal, obviamente, isso é o quê? Uma excludente da ilicitude, tá? Olha só, a infiltração dos agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após a manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitado no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Então, olha só, a infiltração do agente é autorização judicial. O retardamento do flagrante é comunicação ao juiz, só comunicação judicial. Aqui é autorização judicial. Então, um caso é autorização judicial e o outro caso apenas tão somente uma comunicação do juiz. Gente, aproveitando, ó, aqui na lei de drogas também, eu falei, né, que na lei de organização criminosa, você tem aqui o retardamento, né, da ação controlada, na verdade, retarda o flagrante, comunicando ao juiz apenas, né? Na lei de drogas, você tem aqui que com a autorização judicial, artigo 53, mediante autorização judicial, você pode deixar de, né, pegar uma pessoa agora para depois responsabilizar o maior número de integrantes, certo? Então, aqui, o retardamento na lei de drogas é mediante autorização judicial, certo? Para que realmente possa responsabilizar o maior número de integrantes depois, beleza? É diferente do que acontece aqui na lei de drogas, porque aqui o retardamento ele vai ser meramente comunicado ao juiz competente. O que é autorização judicial, aqui na lei de OCRIM, é o que é autorização judicial, é a infiltração de agentes.
beleza? Então, na hipótese da representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o MP, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal, de que trata o artigo 1º, e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então, gente, mais uma condição aqui. E se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Mesma coisa que acontece na lei de interceptação telefônica, tá? Que nós vimos também isso. Olha só, lei de interceptação. Vimos aqui também no comecinho, olha só, a prova puder ser feita por outros meios. Se a prova puder ser feita por meio de outros meios, não pode ter interceptação telefônica. E aqui na 12.850, se a prova puder ser feita por outros meios, também não há de se falar em infiltração de agentes, porque se não puder, aí você coloca o agente lá para descobrir o que está acontecendo. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a necessidade. Fim do prazo no artigo 1º, previsto no parágrafo 3º, né? O relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, o MP poderá requisitar o relatório da atividade de infiltração. Será admitida a ação de agentes de polícias infiltrados virtuais também. Para efeito dessa lei, considera-se dados de conexão, dados cadastrais, enfim, na hipótese da representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público, mais uma vez. Será admitida infiltração se houver indício de infração penal. E também, mais uma vez, não puder ser produzido por outros meios disponíveis. A infiltração será autorizada pelo prazo até 6 meses, certo? Findo o prazo desse artigo, relatório circunstanciado, blá, blá, blá. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia determinará, mais uma vez, é nula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Isso aqui é importante, pessoal. Então, você grifa aqui o parágrafo 7º do artigo 10A. Tá? É nula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Então, tudo que está aqui é condição para que realmente seja correto a infiltração da gente. Beleza? Parágrafo 7º do 10A. As informações de operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável. Não comete crime policial que oculta sua identidade para, por meio de internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nesta lei. Então, o 10C é importante aqui, grifa também. O parágrafo único, ele responde pelos excessos praticados, né? 10D. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao MP, juntamente com o relatório circunstanciado. Bom, os atos eletrônicos serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes e apelidos das pessoas investigadas. Gente, eu estou lendo aqui, né, nada mais nada menos do que a logística da infiltração, que eu disse que tem que ter, que é importante aqui, a autorização judicial. Existem algumas condições para que isso seja feito, sob pena de nulidade, né? E aqui eu estou lendo até chegar onde está escrito, que realmente tudo isso aqui é uma excludente da ilicitude, certo? Se o cara que se infiltrou, ele realmente praticou o que está escrito no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, eu não vou responsabilizado por conta de que isso é um caso de excludente da ilicitude, tá? Pelo estrito cumprimento do dever legal. Olha só, não é punível, no âmbito da infração, a prática do crime de agente filtrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Então, na verdade, pelo próprio crime em si, que ele pratica lá dentro, né, dá o crime e ele não responde, certo? Então, aqui eu só vou contextualizar isso aqui numa linha do tempo, na teoria do crime. Seria assim. Seria assim, você tem aqui a teoria do crime, né? Aí você tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Certo? Aqui, na excludente de ilicitude, você tem o estrito cumprimento de um dever legal. Às vezes, né, ele está cumprindo um dever legal de estar ali envolvido com a crime, por exemplo. Né? Mas você também tem a logística de que dentro de lá, talvez ele tenha que cometer algum crime em que, enfim, aquele caso, né? Imagina que você acabou de entrar no BOP. No BOP não, porque o BOP eles não são corruptos. Então, você acabou de entrar em algum lugar aí. Aí eles pegam um bandido e aí colocam você para torturar o bandido. Aí, se você não torturar, você que vai ser o torturado. Então, acontece, você acaba torturando. Então, ali, quando você estiver torturando alguém, você não vai estar no estrito cumprimento de dever legal, porque não é dever legal torturar ninguém. Mas você vai estar numa situação que não tem como você agir de maneira diversa.
que é justamente uma inexigibilidade, né, de conduta diversa, que é justamente a possibilidade de ser uma coação moral irresistível, né? Uma coação moral irresistível. Você não tinha como agir de maneira diversa, porque você estava numa situação ali que entendia-se que se você não fizesse, você queria se ferrar depois, tá? Bom, gente, então aqui são direitos do agente, né? Se recusar, né, a infiltrar-se, não ter identidade revelada, ter o seu nome, qualificação e demais vozes, enfim, tudo protegido e coisas nesse sentido, gente, tá bom? Então aqui é isso que nós temos com relação à infiltração do agente, tá bom? Não é nada demais, não. Tá? Aí, gente, então o que é importante aqui, nós vimos o conceito no parágrafo 1º, alguns casos também análogos aqui no parágrafo 2º, temos a pena de 3 a 8 anos, temos os casos de aumento de pena, e os casos de aumento de pena sempre são coisas, pessoal, para você observar as condições para que se aumente ou não a pena. Tá? Isso que é importante você ter em mente. Tá? Sempre fique esperto, aqui é a participação de criança ou adolescente e tudo mais. Tá bom? Bom, e aí depois eu acabei pulando aqui e fui lá na frente, joguei, né, aqui a leitura no artigo 8, no 10º, né, no artigo 10º, e no artigo 8º da ação controlada, a comunicação ao juiz. No caso, na lei de drogas não é comunicação, é um caso de autorização do juiz, beleza? E também vimos aqui, né, a infiltração do agente. E aí as condições para que não seja nulo, né, tudo que for ser feito dentro desse contexto de infiltrações, tá bom? Bom, gente, aí nós acabamos grifando aqui também sobre a inexigibilidade de diversa quando a gente, né, não for possível a ele fazer uma coisa diferente da que ele está fazendo lá na OCRIM em si, tá bom? Enfim, aqui nós temos dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Então aqui você tem alguns casos específicos da lei de organização criminosa em si. Tá? Ó, revelar a identidade ou fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, a reclusão de 1 a 3 anos e multa, pessoal. Gente, sempre já fica esperto. A reclusão pode ter interceptação telefônica? Pode, porque é reclusão. Tem suspensão do processo? Tem, por quê? Porque pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de sua OCRIM, que sabem verídicas. Reclusão de 1 a 4 anos também, obviamente, não fica no G-crime, porque a pena máxima passou de 2 anos. A pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, cabe suspensão do processo. E aqui não é o caso da previsão do crime de denunciação caluniosa. Olha só, Ctrl F, denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Então, aqui você tem o critério do princípio da especialidade, olha só. Você tem esse crime, que é um parecidíssimo, né, com esse outro aqui, certo? Dar causa à instauração do inquérito policial ou procedimento investigatório e tal. E, na verdade, o que prevalece, acaba prevalecendo, gente, o que for mais específico. Então, se realmente o cara está se valendo ali, né, da colaboração, o que é colaboração premiada? É o cara ajudar a polícia a encontrar mais envolvidos. Então, aí ele vai responder por esse crime aqui, não vai responder por calúnia ou por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é uma coisa mais abrangente, né? Um trote que você passa para poder ferrar alguém, desde que realmente você saiba que a pessoa é inocente. Porque se você não sabe que ela é inocente, nada impede da investigação acontecer, tá bom? Então aqui também nós temos essa logística, certo? Artigo 18, artigo 19, também artigo princípio da especialidade. Né? O que é o princípio da especialidade? É o caso, por exemplo, de você ter uma associação criminosa para o tráfico. E aí? Onde que vai se enquadrar? Vai se enquadrar no artigo 288 do Código Penal ou vai se enquadrar no artigo 35 da Lei de Drogas? 35 da Lei de Drogas, tá? 35 da Lei de Drogas. Gente, sobre a inexigibilidade de conduta diversa, não tem artigo que fundamenta isso aqui não, tá? Isso aqui é abstrato. Na verdade, isso aqui não tem. O que acontece é que nós temos algumas coisas específicas perdidas no Código Penal, né? Que é a obediência hierárquica, certo? E a coação moral irresistível. São 2 casos aqui de inexigibilidades de conduta diversa. Na verdade, essa expressão inexigibilidade de conduta diversa é uma expressão que demonstra, né, a supralegalidade das excludentes, né, de culpabilidade. Então, isso é um caso supralegal. É igual aqui em cima nós temos legítima defesa, tá? Nós temos aqui estado de necessidade, né? Estrito cumprimento de um dever legal e também o exercício regular do direito. Então, esses casos aqui são excludentes de estúdio previstos no Código Penal. Só que também temos os casos supralegais. Os supralegais, né? Por exemplo, colocar brinco na orelha de nenê, isso é uma lesão corporal, isso é supralegal, certo? Por exemplo, cortar a pelinha do pipi do nenê, também é o quê? É supralegal, certo? Não tem previsão legal, isso é uma lesão corporal. Por exemplo,
fazer uma tatuagem, tatu, também o tatuador, ele está causando uma lesão corporal, certo? Então, tudo isso aqui é supra legal, beleza? Supra legal, não tem previsão legal em si, é supra legal. Assim como a inexigibilidade controversa é supra legal, tá? Bom, aí, enfim, o fundamento seria o próprio artigo em si, né? Lá na lei em si tem a inexigibilidade de conta diversa, então acaba que você interpreta dessa maneira. Descumprir determinação de sigilo das investigações, recusar ou omitir dados cadastrais, enfim, na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Gente, aqui, por exemplo, esse crime aqui é de competência do GCRIM, né, de 6 meses a 2 anos, sempre a pena mínima você observa, você verifica que continua na competência do Juizado Especial Criminal, tá, que são casos aqui específicos, né, enfim. E aí, gente, nós vimos aqui, nós não acabamos ainda a lei de organização criminosa, mas eu vou mudar de assunto porque ela é bem extensa, então agora sim, né, amanhã eu acabo e falo sobre essa parte aqui da colaboração premiada, tá? Eu comento a parte da colaboração premiada, aí vocês vão ver que o que é mais importante aqui é a mesma lógica, né, que você tem que ler sempre, olha só. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então, tipo, ou seja, nunca alguém vai ficar preso provisoriamente só por conta de que o colaborador falou. Tá? O juiz não vai só receber denúncia porque o colaborador falou, nem alguém vai ser condenado por conta disso. Então, por exemplo, esse parágrafo 16 ele é super importante. Se o juiz receber denúncia com base apenas nas declarações de um colaborador, a denúncia foi recebida de maneira errada. Tá? O juiz não deveria ter recebido, é uma nulidade do processo. Certo? Então, é uma coisa, pessoal, que você vai ler e você já vai ver de imediato, tá? Se você realmente ficar esperto nesse tipo de leitura aqui. Tá bom? Bom, maravilha. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. A OCRIM, né? Então, eu passei pela lei de crimes hediondos, falando bastante coisa na lei de crimes hediondos. No Estatuto de Desarmamento, comentamos aqui sobre o princípio da subsidiariedade, sobre o princípio da misto alternativa, logística, né? E a descrição fática em si, né? Para tomar cuidado com as palavras que aqui se encontram, para a pessoa não responder à toa por 2 crimes. Na OCRIM, nós falamos de bastante coisa, mas, como eu disse, reitero, vamos acabar de ler amanhã. Tá? Pessoal, comentamos aqui na lei de drogas muita coisa interessante também, fazemos uma revisão sobre o conteúdo dela. A lei de interceptação telefônica é uma lei que é importante, justamente, principalmente, na verdade, esse artigo 2º aqui, mas tem mais coisas importantes aqui nela, tá? Tem mais coisas importantes nesta lei. Aqui temos o crime, de 2 a 4 anos, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos sem autorização judicial. Então, isso aqui é crime, tá? Enfim, aqui também tem o outro crime, do artigo 10, simplesmente. Temos aqui algumas menções, a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial. Temos aqui o artigo 8º-A, também que são coisas novas que não caíram na prova do AB ainda, para investigação ou instrução criminal poderá ser autorizada pelo juiz a requerer da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental. A prova se a prova, obviamente, não puder ser feita por outros meios, houver elementos probatórios razoáveis para que realmente o crime tenha acontecido. E olha só, cujas penas máximas serão superiores a 4 anos. Também uma coisa, gente, sempre igual, observar a pena. Falei para vocês, né? Pena, 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 olha para a pena o tempo todo, olhar para a pena, tá? A pena, ela define um monte de coisinha interessante para a gente ter condição de acertar na prova da OAB. Tá bom? Beleza? Ó, a interceptação telefônica poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou requerimento da autoridade policial ou representante do MP na investigação e na instrução processual penal. Tá? Interceptação telefônica. Enfim, no CTB, esse aqui é muito importante, esse artiguinho, pessoal, bem importante, na verdade, por sinal. Tá bom? Comentamos aqui sobre o crime de perigo abstrato e lá na lei de drogas, crime de perigo concreto. No juizado especial criminal, só mencionamos aqui o que nós vimos no próprio CTB. No caso, sobre a suspensão do processo, eu não cheguei a explicar o que é a suspensão do processo de novo, tá? Mas é quando o promotor oferece a denúncia e automaticamente ele beneficia, ele oferece um benefício para o réu, que é, no caso, não ter um processo contra ele, certo? Então, ele pode oferecer isso aqui a qualquer momento, esse tipo de benefício aqui, tá bom? Enfim, também temos aqui na lei de execuções, você vê, assim, a progressão de regime, esse artigo 112 é importante, tá? É muito importante, por sinal, mas eu vou falar com mais detalhes dessa lei, por conta justamente de que eu acredito que possa vir uma grave execução. Na verdade, pode vir apelação, pode vir alegações finais, que são as peças mais comuns e normais, porque justamente acaba exigindo mais do aluno. Mas uma grave execução acabaria assustando a galera. Imagina, a grave execução, se vier a ser cobrado, ele é a mesma coisa de sempre. Você tem que só ficar esperto que a competência
do agravo e execução, artigo 66 da lei, você verifica o que o juiz da execução faz, e o juiz, ao julgar essas coisas, se ele não está de acordo com o que era bom para você, cabe agravo em execução, certo? As coisas que aqui se encontram, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a súmula 611 do STF, tá? Artigo 107 do Código Penal, e aqui, obviamente, né, unificação de penas, progressão de regime, detração, suspensão da pena, livramento condicional, né? São coisinhas que estão envolvidas com o juiz da execução. E aí, obviamente, você vai ter uma nulidade pelo juiz não ter respeitado o procedimento da falta grave, e aí você tem a aplicação da súmula 3533 do STJ, ou 526, acho que é 533, que não teve contraditória para defesa na falta grave, se não teve contraditória para defesa, consequentemente, nós temos uma nulidade na falta grave, e aí se você retira a falta grave, aí você tem uma enxurrada de teses, e você tem que conseguir visualizar essa lógica. A hora que não tem a falta grave, consequentemente, a interrupção não aconteceu na progressão de regime, a interrupção não aconteceu nos últimos 12 meses do livramento condicional, a falta grave não fez com que o réu perdesse os dias remidos, e se o juiz não entender dessa forma, que pelo menos ele não possa perder todos os dias remidos, somente 1/3 deles, certo? Então acaba virando uma bola de neve. Aí você tem que lembrar também que não tem exame criminológico, em regra, nos crimes praticados, só se for devidamente fundamentado, a súmula 439 do STJ e a súmula vinculante número 26, segunda parte dela, fala do exame criminológico. Então, é uma enxurrada de teses que advém aqui da lei de execuções penais, tá? Uma enxurrada de teses, sim. Só fica nessas que eu falei. Mas você tem que visualizar na hora da prova, entendeu? Você vai ter que verificar se o crime é hediondo ou se não é hediondo. Então, a brincadeira é essa. É hediondo ou não é hediondo? Porque se for hediondo, é um tipo de progressão de regime. Se não for, outro tipo de progressão de regime. Aí eles vão colocar um tipo de crime que vai te confundir, por exemplo, roubo com explosivo. Aí você fala, nossa, é certeza que é hediondo, né? Porque se furto com explosivo é hediondo, aí é onde você vai errar. Porque roubo com explosivo não é crime hediondo. E então aí você já não sendo hediondo, a progressão de regime dele já vai ser mais benéfica. E vai ter também o quê? A tirada da reincidência. Você vai ter que aprender a tirar a reincidência, porque se a pessoa não é reincidente, automaticamente a progressão de regime dela é mais benéfica, o livramento condicional é mais benéfico, porque dizem que os caras, né, que cometem crime hediondo ali, se for reincidente, não tem livramento condicional. Mas se ele não é reincidente, então aí ele teria direito o quê? A livramento condicional. Tá? Então tem que tirar a reincidência. Viu lá que está escrito alguma coisa relacionada com reincidência, fica esperto que você vai ter que tirar a reincidência, pessoal. E a reincidência também ela vai trazer uma enxurrada de teses. Então, olha só, a falta de contraditório e ampla defesa na falta grave vai trazer teses. Assim como também tirar a reincidência vai trazer teses. Nós temos em algum lugar aqui escrito sobre o cara que é reincidente, que ele não tem direito a algumas coisas aqui. Enfim, aqui, ó, vedado o livramento condicional, né? O cara que sofre aqui 70% da pena, se ele é reincidente em crime hediondo. Então, ele, na verdade, vai ter que cumprir 70% da pena para ter direito à progressão de regime. Aí está escrito que é vedado o livramento condicional. Na verdade, na hora da prova, o que vai ter que você visualizar? Que você vai ter que tirar essa reincidência dele aqui, e aí, retirando a reincidência dele, ele vai ter direito ao livramento condicional, né? Essa é a ideia, né, que você vai ter que acabar conseguindo fazer. Tirar a reincidência. Também, pessoal, é extremamente importante. Aí, por isso que essas coisinhas que eu fui falando para vocês ao longo dos dias, tem que se repetir. Aprender a tirar a reincidência, gente, é muito importante. Por isso que o período de prova é um período importante, você entender o que é aquela logística, né, da suspensão da pena e do livramento condicional. É para antecipar o período depurador, para o cara voltar a ser tecnicamente primário. Né? Então, isso é uma coisa. Aí a outra, né, outras coisas, é aquela lógica de que quando você desclassifica de um crime para outro crime, aí você observa para o novo crime e vê o que está acontecendo. Certo? Então, o fulano foi pego indo de encontro a Mariazinha para cometer o crime de estupro. Aí ele foi pego no caminho, fato atípico, conduta atípica, porque ele não praticou nada que está escrito no artigo 213. Então, tecnicamente, né, atos meramente preparatórios não são puníveis. Mas caso o juiz não entenda por esta absolvição, que pelo menos ao reduzir a pena na terceira fase, reduz ao máximo. Ou seja, ao invés de reduzir 1/3, apenas reduz a 2/3, porque estava muito distante da consumação do crime de estupro. Só essa coisa, uma coisa que puxa a outra. Como eu disse também, a pessoa responde lá, vai responder por um crime, sei lá o que qualificado, roubo qualificado, estupro qualificado, homicídio qualificado. Então, você vai certamente ter uma tese de absolvição, e aí, além da tese de absolvição, você fala assim, juiz, caso você não entenda pela absolvição, que pelo menos desclassifique o crime de homicídio qualificado para homicídio simples, tendo em vista que, aí você vai mostrar o que desqualifica o crime, tendo em vista que a pessoa morreu asfixiada, mas foi por uma situação de aberractio causae. O réu, ao atirar na vítima, achou que ela já estava morta, colocou num saco plástico e jogou no rio,
para ocultar o cadáver, não com o fim de matar a pessoa asfixiada. Então, consequentemente, caso Vossa Excelência não entenda pela legítima defesa, que ao menos desclassifique o crime de qualificado para simples em virtude do aberractio causae, que é um erro do tipo acidental. Nós temos o erro do tipo essencial e o acidental. O erro do tipo acidental é o aberractio ictus causae personae, o erro em persona, né? E o aberractio criminis. Certo, pessoal? Então, uma coisa sempre puxa a outra. Uma tese puxa a outra. Fica muito esperto com isso sempre. Uma coisa que você não pode deixar de olhar, nunca, never mind é ótimo, né? Você nunca pode deixar de olhar, é o que? O artigo 61 do Código Penal. Que ele tem ali as agravantes. As agravantes, pessoal, só acontecem, só realmente aumentam a pena do réu se ele realmente sabia o que estava acontecendo ali. Tá? Seria ele sabendo realmente o que está escrito ali. Mas ele não está, às vezes ele comete um crime e ele cometeu um crime culposo. Então, se ele cometeu um crime culposo, você não vai poder agravar a bosta da pena, por conta de que, enfim, não tem um caso ali de agravamento da pena por causa de ser culposo. Existe, na verdade, um único caso que vai cair na prova do AB, caiu na prova do delegado recentemente, mas é uma situação bem abstrata, em que o cara ele tem o dever de prestar atenção no que ele está fazendo. Né? Então, você tem agravante aqui do 61, um único caso, quando ele aqui, ó, quando há uma violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, imagina que o cara tenha que descarregar uma arma, né, numa caixa de areia, certo? A arma está lá, ele tem que descarregar. Aí ele fala, não tem ninguém naquele lote vago, ele pega e atira no lote vago, ao invés de descarregar na caixa de areia, ele descarrega no lote vago. Aí no lote vago tem alguém lá, aí ele mata alguém, homicídio culposo. Aí homicídio culposo, então vai ter o agravante da pena, mas é um caso isolado de agravar a pena em crime culposo, porque não existe agravamento da pena de crime culposo. Tá, olha só. Aqui, ó, o cara tem que ter bebido para tomar coragem de cometer o crime, não basta ele estar embriagado para responder por essa agravante aqui, certo? Então, também tem que saber que é criança, se você atropela, vou matar aqueles 3 caras ali, você pega, acelera, porque eu não gosto de festa fantasia, não gosto de Halloween, aí você atropela, eram 3 crianças de perna de pau, que estavam bem altas, você achou que fossem homens, adultos, e não era criança, então não vai ter agravamento da pena. Você cometeu um crime, a pessoa tem 70 anos, mas ela está fazendo Cooper e tem tanto botox na cara que não dá para perceber a idade dela. Você não tinha a menor ideia que ela tivesse mais de 60 anos, então, consequentemente, não tem agravamento da pena. Mulher grávida, ela acabou de sair do consultório, descobriu agora que está gestante. Nem ela sabia. Você roubou. Vai agravar a pena da mulher grávida? Não vai, gente, não vai. Tá? Então, isso é um tipo de coisa que não era para você aprender agora, era para ser uma coisa que tinha que ser totalmente tranquilo para você, isso daqui. Porque isso aqui, a gente não pode cair nisso nunca. Nunca, nunca, nunca. Isso aqui é muito fácil, gente. Muito fácil. Tem que ser fácil para a gente. Tem que ser. Como que afasta a reincidência? Tem que ser fácil. Tem que ser fácil para afastar a reincidência. Certo? A reincidência está aqui. E quando você comete um novo crime, depois que transitou em julgado outro crime. Então, se anteriormente transitou em julgado uma contravenção penal, você já não é reincidente. E como é que você volta a ser primário? Se você ficar 5 anos sem fazer nada. Pronto, isso aqui é afastar a reincidência. Esse outro pedacinho aqui, pessoal, já falamos várias vezes sobre eles. Né? E aqui também, ó, não se consideram os crimes militares próprios e políticos, tá? Para fins de reincidência. E aí, gente, nós jogamos aqui em algum lugar o Decreto-Lei 3688, que é para lembrar, né, que a condenação anterior à contravenção penal não vai gerar a reincidência. Acho que aqui de baixo, né, eu coloquei aqui 3688, faz um risquinho em cima para você lembrar que se a pessoa já sofreu um trânsito julgado anteriormente de contravenção penal, agora ela não vai ser reincidente. Esse pedacinho aqui, pessoal, também considera-se como período de prova para fins de voltar a ser primário o período do livramento condicional ou da suspensão da pena, que é o quê? Que é aquele período em que você está na sua casa de boa, já com a pena suspensa ou com o livramento condicional em atividade. Beleza, gente? Hoje nós vimos muita coisa interessante, até um filho bastardo do seu bisavô, né? Nós vimos muita coisa interessante, gente. Beleza? E, enfim, até amanhã na parte 2.